Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre hermenêutica jurídica. Observem, na maioria das vezes vocês perguntam, óbvio, porque chegam à faculdade querendo logo estudar direito civil, direito constitucional, direito penal, direito administrativo e ficam querendo saber por que tem que estudar hermenêutica. E é muito claro que eu costumo dizer sempre para vocês, a hermenêutica é uma ferramenta excepcional para a gente começar a amadurecer a nossa visão jurídica. Hermenêutica é uma ciência da interpretação, é a ciência da interpretação, né? A gente sabe que inclusive os historiadores registram. Hermenêutica veio de Hermes, que é o deus grego, filho de Zeus, que era responsável por interpretar as mensagens dos deuses para se fazer chegar às pessoas. Então, na verdade, quando a gente fala de hermenêutica, a gente está falando da interpretação. E por que isso é importante? Isso é importante porque, a partir do momento que eu me predisponho a interpretar, o que quer que seja, eu começo a criar uma intimidade com o que eu estou a interpretar, porque eu vou fazer uma leitura minuciosa do que se quer dizer, da onde se quer chegar, qual foi a intenção de quem registrou aquele conteúdo. Então, já falamos algumas vezes sobre as escolas clássicas da hermenêutica, mas hoje a gente vai trazer um conteúdo diferente. Qual é o conteúdo? A gente vai falar das espécies da interpretação. Eu acho excepcional essa possibilidade, porque a gente vai conhecer quais são as possibilidades de interpretar, quais são as espécies de interpretar, né? Já que a gente está falando da hermenêutica jurídica, interpretar juridicamente. Observe. Primeiro a gente vai falar com relação à fonte que emana, ou seja, o método de a espécie de interpretação que vai ter a fonte que emana como diapasão. Ou seja, a gente vai trabalhar agora as fontes judicial, legal e doutrinária. Presta atenção. Quando eu tenho uma interpretação vinda da fonte judicial, eu vou partir a interpretar as sentenças, né, os julgados, jurisprudência, né, as decisões reiteradas. Ou seja, se eu vou para a sala e quero trabalhar com vocês a interpretação judicial, eu vou levar para a sala sentença, julgados, e eu vou, a partir da constatação de que eu estou com esses instrumentos em mãos, eu vou fazer uma interpretação, conhecida como interpretação judicial, ou seja, a interpretação que virá de uma peça, né, de uma sentença, de um julgamento. Mas se eu estou diante da possibilidade legal, qual é a fonte que vai emanar a minha interpretação? Eu vou partir da lei. Então, quando vem da lei, eu vou fazer uma interpretação legal. Isso é muito comum. Vocês às vezes perguntam assim para mim, Ceci, eu posso comprar um código interpretado? Ceci, eu devo comprar um código comentado? E quando vocês fazem essas quesitações, na verdade, o meu sentimento de professora é dizer o seguinte: olha, se você pega o código simplesmente, você vai partir a fazer sempre no seu estudo, no seu processo de intelecção jurídica, uma interpretação legal. A partir do momento que você compra um código comentado e interpretado, e nesses comentários do código estão disponíveis partes da doutrina, posições de civilista, vocês já estão fazendo uma interpretação doutrinária também daquele artigo. Ou seja, na doutrina, a gente faz a interpretação a partir desse instrumento. Observe, você tem a interpretação judicial, você tem o método de interpretação que vem da lei e você tem o método de interpretação da doutrina. Acontece da seguinte forma: se eu vou para a sala de aula trabalhar com meus alunos a interpretação e levo uma sentença, eu estou trabalhando a interpretação judicial. Se eu vou para a sala de aula e levo meus alunos
livros, né? Eu levo para a sala um livro de Pamplona, de Stolze, de Cristiano Chaves, de Maria Helena Diniz, de Silvio Salvo Venosa. Eu estou levando livros, então a minha interpretação tem fonte, emana de uma fonte doutrinária. Então assim, eu tenho a doutrina, eu tenho a lei e eu tenho a fonte judicial, né? Como métodos de interpretação. Ficou claro? Além deste método, eu tenho quanto aos processos ou métodos que se servem. Vamos lá. Há o método gramatical. Primeiro, gente, o que é gramática? Gramática são regras, né? São prescrições de como usar as palavras, tanto na linguagem oral como na escrita, de uma forma correta, né? A gramática serve para isso. E quando você vai usar o método gramatical, sugere que você vai fazer o estudo das palavras que compõem a lei. Então você vai pegar a lei, ver quais são as palavras que estão a constituindo e vai interpretar. Por exemplo, no Código Civil tem escrito que o proprietário tem a possibilidade, a faculdade, melhor dizendo, de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la na mão de quem justamente possua ou detenha. Mas, por vezes, eu estimulo meus alunos em sala. Gente, o que é usar? O que é gozar? O que é dispor? Quando o legislador usou esses três termos, o que é que ele queria dizer? Porque, observe, faça isso inclusive. Se você para pensar nos conceitos leigos, o que é usar, o que é gozar, o que é dispor, às vezes esses conceitos se confundem. Mas se você busca juridicamente o que é que significa usar, que é dar destinação econômica, gozar, que é retirar os frutos de alguma coisa, e dispor, que é exaurir do patrimônio, você vai fazer essa interpretação gramatical e entender a disposição do artigo. Então, por exemplo, se uma pessoa compra um imóvel, cerca um imóvel e vai morar em outro lugar, se você faz uma interpretação gramatical, você vai entender que a pessoa está usando. Mas como assim usando se a pessoa não está no imóvel? Não está, mas está dando destinação econômica. Usar é dar destinação econômica. Ou seja, a pessoa comprou aquele imóvel e está esperando, por exemplo, uma valorização da região, não é? Onde está localizado o imóvel. Então ele está dando destinação econômica, está no patrimônio dele. Então observe, gente, que essa interpretação gramatical, ela busca o quê? Como o próprio nome está dizendo, os estudos das palavras que compõem a lei, ok? Veja bem, além da interpretação gramatical, a gente tem a interpretação lógico-sistemática. Eu acho perfeita. Observe como é que é isso. Adequa o texto legal ao ramo do direito. O que quer dizer? Observe, gente. Quando você se dispõe a estudar determinado diploma, a interpretar, você já traz uma apresentação de intenção daquele diploma. Deixa eu explicar a vocês o que é que seria isso. Por exemplo, se eu pego o Código de Defesa do Consumidor, eu sei que ele é um diploma protetivo, que ele veio para proteger o consumidor, que é a parte hipossuficiente, que é a parte vulnerável da relação, em face de um fornecedor forte. Então, quando eu parto para fazer uma identificação lógica sistemática, eu vou adequar o texto, eu vou fazer a minha interpretação adequando o texto legal ao ramo do direito. Vocês querem ver uma coisa, um exemplo? Denúncia. A denúncia, ela no direito civil é o quê? Denunciar um contrato é o quê? É uma possibilidade de resilição unilateral. Né? A pessoa exerce o direito potestivo, potestade, poder, ela tem o poder de fazer o quê? De não querer mais se manter vinculada àquele contrato. Por exemplo, a denúncia vazia num contrato de locação, a pessoa pede para acabar o contrato da locação. Isso é a denúncia, denunciar o contrato. Já a denúncia no direito penal é uma outra coisa. O que é a denúncia no direito penal? É quando tem uma ação civil pública, uma ação penal pública, né? Ação civil pública, porque a civilista quer falar isso, né? Mas no direito penal,
A ação penal pública, ela começa com uma denúncia, não é? Seria o momento inicial do promotor é a denúncia. Então veja bem, o Ministério Público denuncia e num contrato uma das partes também pode denunciar. Observe que é a mesma palavra, mas dentro do contexto jurídico, ou seja, dentro do ramo do direito civil ou penal, ela tem uma outra forma interpretativa, inclusive nos trazendo isso no bojo do seu próprio significado. Perceberam isso? Então é uma adequação interpretativa que você faz a depender do ramo do direito. Gente, essa parte histórica e sociológica, que também vem dos processos, né, dos métodos que se usa para interpretar, é muito interessante. Por que que é muito interessante? Veja bem, quando você fala do método histórico, né, da forma de interpretação histórica, você leva em consideração os antecedentes da norma. Eu fazia isso até bem pouco tempo. Eu levava o código para a sala de 16, o código anterior, e levava o código atual. O que é que acontecia? Eu fazia sempre esse estudo comparativo com meus alunos. Inclusive, quando eu abri o código 16 e comparado com o atual, de 2002, estava lá. Por exemplo, alguns artigos escritos, não há antecedência, não há artigos antecedentes que se equivalem. Quando eu faço isso, eu estou fazendo, na verdade, uma interpretação histórica. Então, eu estou percebendo como foi a evolução da norma no sentido de que eu posso fazer uma analogia e comparar com a norma anterior. Essa é uma interpretação que trabalha o que houve anteriormente, aquela norma que eu estou interpretando agora, aquele artigo que eu estou interpretando agora. Observe, a gente não pode apartar de uma forma tratar por estanque, de uma forma muito singular, a interpretação histórica da sociológica. Por quê? Porque isso nos demandaria uma negligência, inclusive, né? Porque a gente precisa entender que todas as disposições, as codificações, elas estão aí para atender aos anseios da sociedade. A gente busca a equidade, a gente busca o que é justo, o que é bom quando há disposição de um código, quando um código muda, se atualiza. Vocês querem um exemplo? A sociedade não admitiu mais que as relações entre pessoas do mesmo sexo fossem tratadas, as relações afetivas, fossem tratadas como a dissolução de uma sociedade de fato, como terminava com o Código de 1916. Por exemplo, a primeira separação que eu fiz de uma relação afetiva, eu precisei chamar no meu processo de ação de dissolução de sociedade de fato, isso lá em 94, 95, por aí. Por quê? Porque a gente não tinha um abraço ainda da relação afetiva. Isso veio, a interpretação nesse curso sociológico veio porque a sociedade percebeu que existia relação afetiva e que se constituía famílias a partir dali. Então, observe, não era justo você tratar uma relação afetiva da mesma forma que você tratava qualquer sociedade com intuitos, com fins lucrativos, não é? Então, o que é que acontece? Para vocês terem... veja bem, no Código 16, o casamento de pessoas do mesmo sexo não era nem nulo nem anulável, era inexistente. Não havendo a diversidade de sexo, o casamento era inexistente. Hoje, a legislação, felizmente, quando você vai interpretar, você entende que as necessidades sociais conclamaram essa mudança, né? E por conta dessa mudança, a possibilidade interpretativa. Vejam só, a gente trabalhou a interpretação segundo a fonte que emana, trabalhamos agora a interpretação segundo os métodos, não é verdade, quanto aos processos, e agora nós vamos falar da interpretação segundo os efeitos. Observe, gente, não é raro a gente pegar, às vezes, na nossa vivência jurídica, alguns artigos que a gente coloca assim, existe aí um conceito subjetivo. Eu preciso entender o que é uma vantagem excessiva que está disposta no código, né?
são conceitos, são posições, como é que eu vou explicar para vocês? Que demanda que a gente faça um ajuste dentro da razoabilidade do que é que o legislador quis dizer. E por vezes a gente entende como meramente declarativa, ou seja, declara o pensamento expresso de quem dispôs da norma. A extensiva, que é o seguinte, eu vou ler o artigo e entender que o que foi colocado ali está a menor. Eu preciso fazer uma interpretação a maior. E quando eu tenho interpretação restritiva, eu vou ler e a minha interpretação vai dizer o seguinte: não, ele não queria tratar com essa abrangência toda. Eu preciso restringir isso. Então, observe. Por exemplo, nos meios, eu estou dando sempre, gente, exemplos de artigos que estão dispostos na legislação, porque aí vocês têm como visualizar isso. Repare, quando você vai olhar lá os efeitos da posse dentro do Código Civil, a gente sabe que aquele que está sofrendo ameaça através do interdito proibitório, está sofrendo esbulho à posse, ou seja, está tendo uma ofensa média à posse, pode entrar com a manutenção de posse, ou quando a pessoa turbado, manutenção de posse, e esbulho, que é perda, pode entrar com ajuizar uma reintegração de posse. Mas tem um artigo que fala o seguinte: aquele que estiver sendo violado na sua posse, ele pode, incontinente, de imediato, usando das suas próprias forças, afastar a ofensa à posse. E aí vem a ressalva: este ato de defesa não pode ir além do necessário. Agora observe, o que é além do necessário? O que é que existe no montante dessa defesa? Aí é que vem a razoabilidade e a nossa possibilidade de fazer uma interpretação que caiba, que seja pertinente ao que o legislador quis dispor nesse contexto. Eu não posso entender que ele quis dizer que alguém, para defender sua posse, use da sua relação possessória, use de matar alguém, até porque matar é uma conduta típica jurídica e culpável, portanto é crime, e o legislador jamais deferiria isso em um outro diploma. Então o que a gente tem que colocar é o seguinte: há de ter uma interpretação, e essa interpretação precisa ser, obviamente, aplicada segundo a legislação e entendendo segundo a legislação e segundo a intenção, ou declarativa, ou extensiva, ou restritiva, que passe pela viabilidade, que nos defere a possibilidade de interpretar, que vem da hermenêutica. Eu gostaria, no final da exposição desses pontos, de pedir a vocês para que façam um exercício com relação à hermenêutica jurídica. Olha só, é um exercício enriquecedor. Eu tenho certeza que, se vocês se dispuserem a fazer, vão gostar e vai acrescer muito ao conteúdo dessa aula. Por exemplo, quando a gente fala aqui da forma de interpretação que perpassa pela gramatical, ou seja, o estudo das palavras que compõem a lei, a gente tem a gramática. Ok, é interessante, mas mais interessante ainda, que vai muito para a seara jurídica, é com a gente fazer esse sistema lógico sistemático que adequa o texto legal ao ramo do direito. Sabe o que é que eu quero propor a vocês? É um casamento dessas duas. Eu quero que vocês façam o seguinte: assim como eu dei o exemplo da denúncia, que pode ser denúncia tanto na esfera penal como na esfera civil, mas que tem significados diferentes. Um exercício muito interessante para fazer, para se aprofundar nessa aula, e além disso, para amadurecer juridicamente o entendimento, dos diplomas. Vocês podem fazer o seguinte: busquem, pesquisem palavras como uma denúncia, que tem a mesma palavra, mas tem significados diferenciados a depender do ramo do direito. Façam isso, vai ser enriquecedor, vocês vão se surpreender, e a cada exercício de hermenêutica que você faz, pode ter a certeza, você vai criando uma intimidade jurídica que é absolutamente importante para o entendimento do direito como um todo. Porque a hermenêutica jurídica, ela não se encerra em uma cadeira, ela é para o direito, daí tão importante. Amores, muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer a receptividade do canal, eu quero agradecer de coração os e-mails que eu tenho recebido, os WhatsApps, muito obrigada. Se
você está assistindo agora a primeira vez, não deixe de se inscrever. Esse canal tem uma intenção muito clara de alcançar as pessoas que não estão podendo investir em cursos caros. A gente quer somar ao conhecimento das pessoas. É uma intenção que esse canal cresça para que a gente possa fazer eventos para os inscritos do canal e para as pessoas que quiserem mesmo. A intenção é divulgar conhecimento, tá? Tudo que eu aprendi eu quero muito dividir com todo mundo. Só assim que faz sentido, né? Então se inscrevam no canal e eu espero encontrá-los numa próxima aula. Muito obrigada!